Neste vídeo, veremos as submontagens ferroviárias que estão disponíveis para nós no Civil 3D, e daremos uma breve olhada no compositor de submontagens ou Subassembly Composer, como é conhecido, e configuraremos nossas montagens antes de criar um corredor ferroviário. Para este exemplo, discutiremos principalmente o layout de duas vias, mas examinaremos algumas de nossas capacidades expandidas para layouts de múltiplas vias ou pátios. Para criar a montagem, iremos na guia Início, para Montagens, e escolheremos Criar Montagem. Na caixa de diálogo Montagem, daremos um nome à nossa montagem e, geralmente, queremos escolher algo que faça sentido, que possamos identificar, e selecionaremos o tipo como ferrovia, e o restante das configurações padrão está bom como está. E escolheremos um ponto em nosso arquivo DWG, e então veremos o alvo da montagem. Para este fluxo de trabalho, é uma boa ideia ter nossa janela Propriedades aberta e poder acessá-la. Podemos acessar as montagens padrão abrindo a paleta de ferramentas, ou podemos ir para a guia Ferrovia e selecionar o ícone de submontagens. Para este exemplo, usaremos principalmente as submontagens de trilho métrico, mas o fluxo de trabalho será o mesmo de qualquer maneira. Começaremos criando uma montagem de via dupla. Escolheremos o CAN de via dupla ferroviária com camadas extras, o que é um nome tanto. Nesta caixa de diálogo Propriedades, podemos ver todos os parâmetros que estão disponíveis para nós quando criamos esta montagem. Podemos escolher personalizar esses valores agora, ou podemos revisá-los mais tarde. Vamos selecionar nosso alvo, e veremos esta submontagem aparecer com os valores padrões. Quando selecionamos a montagem, veremos esses parâmetros aparecerem novamente na nossa caixa de propriedades. Editar alguns desses valores agora. Mudar a inclinação do sublastro. Vamos mudar isso para 50 para 1. Poderíamos ajustar o valor da bitola aqui se quiséssemos. Estamos usando a bitola padrão, então manteremos 1434. Temos controle sobre quase todos os outros elementos da nossa seção ferroviária, incluindo o acostamento do lastro e a profundidade. E revisaremos o espaçamento da via agora. Mas quando criamos nosso corredor, esses locais serão baseados em nossos alinhamentos ferroviários. Também podemos ajustar ou remover subcamadas se precisarmos. Para cada camada, podemos controlar o talude lateral, dependendo das especificações do nosso projeto. Podemos criar uma camada de subbase mais profunda e adicionaremos lados quase verticais. Então, na aba Básico, escolheremos nossa condição de talude lateral. Novamente, temos controle sobre muitos desses parâmetros. Podemos configurar uma tabela de decisão aqui para nossas condições de extremidade que criarão nossos taludes de corte e aterro. Também podemos criar uma valeta ou uma berma se precisássemos. Os adicionaremos em ambos os lados. Agora vamos criar uma montagem para nossa ferrovia, ou área da plataforma da estação. Criaremos uma nova montagem. Novamente, dê a ela um nome que reconheceremos porque precisaremos escolher entre múltiplas montagens quando criarmos nosso corredor. Escolheremos a montagem de via dupla. Revisaremos os parâmetros. Uma mudança-chave que faremos aqui é que queremos tornar os taludes laterais quase verticais, fazendo com que essa proporção seja de 0,001 para 1. E quando fizermos isso, poderemos ter algumas formas anormais no centro. Podemos corrigir isso ajustando o canal de drenagem. Vamos torná-lo basicamente nivelado. Podemos revisar o lastro em degraus. Os taludes laterais ali. Agora, vamos adicionar a plataforma. Com esta plataforma lateral, teremos também muitos parâmetros para analisar aqui. As dimensões críticas que nos interessam são a largura da parede, e isso controla a largura da nossa plataforma. O deslocamento da fundação. Neste caso, queremos estar imediatamente alinhados. Queremos estar encostados à nossa seção de lastro. Podemos medir esta distância, e neste caso, é de 0,156 metros. Adicionaremos essa dimensão ao deslocamento. E na submontagem, o balanço da plataforma e o deslocamento da fundação realmente deveriam ter o mesmo valor. Poderíamos também remover o balanço completamente, se quiséssemos. Neste caso, deixaremos esse pequeno balanço. Temos algumas ferramentas. Isso nos economizará algum tempo quando se trata de submontagens. Quando selecionamos uma submontagem, podemos escolher entre algumas opções na faixa de opções. Aqui queremos espelhar aquela plataforma do outro lado. É exatamente a mesma coisa do lado esquerdo. Podemos escolher nosso ponto de inserção. E apenas olhando para isso, realmente deveríamos ter revisado a profundidade da fundação.
Então podemos fazer isso agora. Às vezes temos que testar alguns dos valores que estão disponíveis. E parece que isso é bem adequado para o nosso propósito. Vamos criar outra submontagem. Queremos copiar a submontagem de uma montagem anterior que criamos. Selecionaremos a peça que queremos e escolheremos nosso ponto de inserção ou nosso alvo. Aqui queremos adicionar muros de contenção em ambos os lados da nossa montagem. Ajustaremos esses parâmetros do muro de contenção. Podemos visualizar as alterações que fizemos quando as realizamos. Por exemplo, se quisermos remover a chaveta, podemos fazer isso. Vamos espelhar isso para o outro lado. Parece que estamos prontos. Desta vez, vamos copiar uma montagem inteira. Vamos mover isso para cá e renomeá-lo na caixa de diálogo de propriedades. Este terá apenas uma parede. Vamos remover a parede esquerda. Faça alterações nesses parâmetros. Adicione os taludes laterais de lastro e sublastro. Desta vez, para nossa condição final, vamos para a aba talude natural e usar a submontagem talude natural geral. Assim podemos visualizar nossa valeta que criamos. Neste conjunto de parâmetros, podemos personalizar nossa condição de corte para incluir uma valeta perto do corredor. Quando colocamos, podemos ver que invertemos nossos valores. Ok, então vamos corrigir isso. Lembre-se que -3 desce, 3 para 1 sobe. Faça esses ajustes. Isso parece mais com o que queremos. Podemos também criar trilhos únicos para pátio ou condição de múltiplos trilhos. Vamos ver um para o lado esquerdo. Atualize esses parâmetros e taludes laterais. Agora vamos criar um trilho central. Atualize esses também. Vamos criar um trilho do lado direito. E com este, vamos adicionar uma parede ao lado direito. Assim como fizemos com algumas daquelas outras seções. Mais uma seção que queremos criar é uma via esqueletizada. Vamos selecionar aquela via do meio. Vamos copiar tudo. Mover para o lado. Vamos desligar tudo, exceto os trilhos e os dormentes. Mostraremos como isso será aplicado quando criarmos nosso corredor. E com isso, vamos criar uma seção apenas de lastro. Copiar nossa seção padrão. Vamos usar esta. Vamos manter tudo, exceto os trilhos e os dormentes. E novamente, explicaremos como isso funcionará um pouco mais tarde. Agora, vamos abordar brevemente algumas das coisas que precisamos fazer para criar um compositor de submontagens. Mostraremos alguns exemplos simples aqui. Na janela do compositor, podemos ver nossos pontos, linhas e formas no fluxograma. Temos uma prévia da nossa seção. Ao selecionar qualquer um desses elementos no fluxograma, podemos ver as partes correspondentes destacadas na prévia. Podemos ver os códigos dos pontos. Podemos definir os códigos dos pontos. Podemos ver os valores que são usados para controlar esses diferentes elementos. Também podemos configurar nossas montagens com parâmetros ajustáveis. Aqui podemos ver uma prévia do que acontece quando ajustamos esses. Também podemos configurar parâmetros-alvo que nos dão mais controle ao criarmos corredores. E podemos ver como esses valores mudam em nossa montagem quando esses valores se ajustam ou quando esses marcadores se movem. Vamos fazer uma plataforma ferroviária simples. A primeira coisa que fazemos é arrastar e soltar um ponto em nosso fluxograma. Podemos definir os códigos para cada ponto à medida que os colocamos. Este será o eixo central de nossa via. Vamos pegar outro ponto. Essa será nossa linha de borda da plataforma. Não precisamos ligar esses porque não teremos um ponto para conectar esses dois pontos. E está a cerca de 1 metro acima dos nossos trilhos. Definiremos esse ponto como a borda da plataforma. Agora vamos desenhar a largura superior da nossa plataforma. Temos várias maneiras de definir este ponto. Faremos isso com base na inclinação e no ΔX. Nossa inclinação é bem plana. Escolheremos -0,3%. A largura da plataforma será definida em 4 metros. Definiremos esses com alvos, mas ainda não os definimos. Vamos dar um zoom na nossa prévia da seção. Continuaremos a trabalhar em torno da forma da nossa plataforma. Nosso último ponto será baseado na borda interna da plataforma. Precisamos de uma ligação para completar essa forma. E isso está entre 0,5 e 0,4. Criaremos uma forma. Se nossa forma estiver fechada, podemos simplesmente selecionar dentro dessa área com a ferramenta de seleção e ela será preenchida. Em nossos parâmetros, podemos criar um tipo de material. Vamos fazer isso. Defini-lo como concreto e defini-lo como material. Agora podemos criar uma fundação que seja similar à nossa plataforma.
Faremos uma pequena saliência. Em seguida, vamos criar alguns parâmetros-alvo. Queremos poder ter como alvo tanto o lado interno quanto o lado externo da nossa plataforma. Também ter como alvo as elevações. Assim podemos utilizar aquelas linhas de bordo de plataforma que criamos em nosso desenho anteriormente. Definiremos esses alvos com algo que faça sentido. Assim que fizermos isso, veremos setas de alvo aparecerem em nossa pré-visualização. Podemos movê-las, mas nada acontece, porque ainda não as linkamos em nossa montagem. Vamos configurá-las agora. Faremos isso definindo as propriedades da geometria com inclinação e ΔX. Escolheremos o ponto que queremos definir e as localizações. Faremos isso para os pontos internos e externos. Para a elevação, faremos isso para ambos os pontos de bordo de plataforma. Temos alguns outros itens que queremos configurar. Podemos criar como parâmetros variáveis que podemos definir em nosso desenho. Nossa profundidade de plataforma e nossa profundidade de fundação. Agora devemos estar prontos para usar este subconjunto. De volta ao nosso arquivo DWG, copiaremos a montagem da plataforma e a renomearemos. Substituiremos as plataformas padrões. Vamos para a guia Inserir. Nesta versão mais recente do Civil 3D, podemos inserir submontagens diretamente em nosso desenho. Geralmente, passaríamos pela paleta de ferramentas para adicionar as submontagens que criamos. Vamos selecionar o nome de nossa montagem. Esta é a plataforma direita. Na linha de comando, vamos selecionar Substituir e selecionar nossa plataforma direita. Agora, isto está deslocado. Se você se lembra, definimos nosso ponto de origem para a linha de centro da via. Vamos selecionar nossa montagem. Vamos mover isso para nosso ponto de inserção. Na linha de centro. Parece que está tudo certo agora. Também podemos apenas excluir parte desta submontagem que não precisamos. Na verdade, criamos uma plataforma esquerda que era semelhante à nossa plataforma direita. Vamos configurar isso da mesma forma. Selecionar a plataforma esquerda. Selecione nosso ponto de inserção. Desta vez é a linha de centro.